Boa noite, meninas. Tudo bem? Boa noite, Dê. A gente está com a Denise de Pascoal, economista, para falar de Copom na semana passada, 1% de alta na Selic, falar da inflação mais alta desde o início do Plano Real, boletim Focus e o que mais ela quiser. Super obrigada, Dê. O palco é seu. Boa noite. Tudo que a Lena falou está linkado, né? Então, a semana passada, o Banco Central subiu taxa de juros em 1 ponto e sinalizou que vai continuar subindo. Então, na próxima reunião do Copom, provavelmente temos mais 1 ponto. E por que a alta de juros? Porque a inflação vem surpreendendo, né? Está alta, está crescente, e o Focus, que é esse relatório que junta aí projeções, estimativas de várias instituições, vem mostrando isso. Os analistas estão vendo inflação mais forte, estão projetando inflação mais forte. Como é que o Banco Central reage com política monetária mais pesada para fazer com que a atividade diminua, né? Tenhamos menos atividade econômica e menos inflação lá na frente, com a inflação voltando para a meta, talvez não volte ano que vem, mas enfim, pensando nesse processo aí de longo prazo. Então, tem reajuste nas expectativas de PIB do ano que vem para baixo, né? Esse ano o consenso está em crescimento de 5%, no ano que vem as projeções vêm diminuindo quase que semana a semana. A Lena tem sinalizado lá, a projeção de PIB diminuiu de novo, projeção de inflação subiu de novo. É esse o contexto que a gente está vivendo, e aí para os nossos investimentos pensar que teremos taxa de juros aí subindo nas próximas 2 reuniões, provavelmente, né? Terminando o ano aí em 8,25. Agora, uma coisa complicada, né? Porque a gente fica, que bom, pelo menos para investimento, taxa Selic está subindo. Por outro lado, ela está subindo porque a inflação está subindo. E a inflação ainda está mais alta do que a taxa Selic. Então, nem recompor, só que se for pensar, né? Você pegar lá um pós menos imposto, a coisa fica ainda está bem complicada. Então, o que a gente tem que querer é que essa inflação comece a ceder. Ceder por uma questão de crescimento econômico, de atividade econômica, e crescer também porque você pode ter uma taxa de juros altíssima, se ela estiver abaixo da inflação, a coisa está ruim, né? Então, como é que o pessoal está vendo isso, Dê? Perfeito. Acho que tem a questão de taxa nominal versus taxa real, esse é um ponto bem importante. E no momento de aceleração inflacionária, é bem difícil a gente ganhar da inflação, acho que esse é o problema, né? Então, não basta falar, o juros está subindo, vou ter um rendimento, depende, né? Porque a taxa real é importante. Então, acho que a gente está nesse momento de inflação acelerando e do Banco Central tentar botar essa inflação para baixo novamente. Esse é um instrumento que ele tem, política monetária, não é pequeno o ajuste em juros que a gente viu, então não tem por que a priori a gente acreditar que não vamos ter uma inflação se reduzindo, né? Estamos de uma taxa que estava lá em 2 para uma taxa de 8, então tem um ajuste monetário importante. A inflação tem razões que a gente já discutiu aqui outras vezes, né? Então tem a ver com crise hídrica, com seca e com a taxa de câmbio muito alta, né? Que acabou sancionando altas de preço lá fora, viraram altas ainda mais altas por conta do câmbio. Esse movimento do câmbio tem muito a ver com instabilidade política, não temos um horizonte de menos instabilidade pela frente, então temos um horizonte de taxa de câmbio que vai continuar no patamar alto, né, no curto prazo. Então, é isso aí, eu acho que teremos juros mais altos para botar a inflação para baixo, acho que é um bom instrumento, e a gente tem que ficar de olho, porque é o que você falou, taxa de juros mais alta não significa melhores rendimentos em termos reais, né? Está difícil ganhar dessa inflação, que vai estar na casa dos 10% aí nos últimos 12 meses, né? E essa inflação da semana passada, que foi a mais alta, qual que foi o período mesmo? Explica para a gente. Isso aí é para assustar ou é por conta de crise hídrica, por conta de tudo isso e não é uma coisa que vai seguir para frente? Eu acho que tem sazonalidade, né? Que é aquela coisa de todo mês, sei lá, de janeiro a inflação sobe porque tem a questão da safra de natura, por exemplo, tem a reajuste de matrículas escolares. Setembro não é um mês tradicionalmente onde você tem alguma pressão já explícita, né, de preços, sempre sobe preço de alguma coisa. Então, o que aconteceu estamos vivendo este processo inflacionário, o resultado de setembro foi o mais alto desde o início do Plano Real, mas assim, a inflação de hoje ela está muito concentrada em alguns aspectos, né? Energia é um ponto bem importante, e energia a gente lê combustíveis e energia elétrica, não é só energia elétrica. Tem uma inflação de alimentos que aconteceu, que virou inflação também, no acumulado do ano alimentos pesam, e agora, o que a gente vai começar a ver? A atividade econômica volta pós-pandemia, né, na área de serviços,
e os serviços que até então tinham preços bem comportados ou caindo, começam a ter alta de preço, porque tem custo subindo, né? Então, assim, os alimentos estão mais caros, o preço da conta do restaurante vai ficar mais cara também. Então, a gente está vivendo este movimento. Com o aumento da taxa de juros, o que acontece? A atividade passa a crescer cada vez menos e fica difícil repassar para o consumidor esses aumentos, e aí você vai tendo inflação caindo ao longo de toda a cadeia. Perfeita explicação. Então, acho que é isso. Bom, só lembrando que o ano que vem a gente tem eleições, então tem que colocar isso no cenário, mas vamos acompanhando semanalmente para ver o que vai acontecendo. E lembrar que amanhã a gente ia falar de China hoje, né? A gente ia falar de Evergrande, mas o Luiz Fernando Figueiredo da Mauá topou falar com a gente, então a gente deixou e amanhã a gente conversa com ele e faz um montão de perguntas, não é? É isso mesmo, e acho que a gente vai ter uma oportunidade única aí de conversar amanhã sobre o cenário internacional e China, que é um ponto bem relevante, né, para o cenário, é um ponto de atenção, né? Se o mundo começar a crescer menos, a gente desacelera junto. Então, acho que vai ser uma ótima oportunidade aí para a gente ouvir a opinião dele e aprender um pouquinho como é que ele está vendo o cenário externo. Legal. Então, muito obrigada, dona Denise. Até amanhã. Eu que agradeço aí. Beijo, meninas. Até mais. Beijos para todas. Boa noite. Tchau, tchau.